Olá, paz do Senhor Jesus, sempre na bênção, sempre disposta a ler a palavra de Deus. Mais uma leitura diária, nós estamos aqui para ler com você. Vamos juntos nesse propósito, não deixando aí de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu comentário, que é de tamanha importância, deixar o seu joinha aí e também ativar o sininho. É de grande importância tudo isso para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possível na leitura da Bíblia Sagrada. Vamos juntos mais uma vez nesta leitura maravilhosa. Sempre juntos. Abra sua Bíblia em Números capítulo 26, a partir do versículo 52 até o 65. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada qual se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre os muitos e os poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi: a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. E Coate gerou Arão, e o nome da mulher de Arão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E esta a Arão gerou Arão, e Moisés e Miriam, sua irmã. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados foram 23.000, todo o varão da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada a herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, os sacerdotes, quando contaram aos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto. E nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Números capítulo 27, versículos 1 a 23. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família. Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor.
E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: sabe este monte Abarim, e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Arão, porquanto rebeldes fostes no deserto de Zin, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zin. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Nun, homem que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Livro de Números ainda, 28, versículos 1 a 15. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado para mais oferecer a seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, cada dia, em contínuo holocausto. 1 cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás de tarde, e a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite moído. Este é o holocausto contínuo, instituído no monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro no santuário. Oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor.
e o outro cordeiro sacrificarás de tarde, como a oferta de manjares da manhã e como a sua libação. O aparelharás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano sem mancha e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares, com a sua libação. O holocausto é do sábado, em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha e 3/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares para 1 bezerro e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares para 1 carneiro e 1/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares para 1 cordeiro. Holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para 1 bezerro, e a 1/3 parte de 1 hin para 1 carneiro, e a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também 1 bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 1 a 22. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Utureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo.
E estando o povo em expectação e pensamento, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo, sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: há de encerrar João no cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Livro dos Salmos, de número 61, versículos 1 a 8. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade, que o preservem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Livro dos Provérbios, capítulo 11, versículos 16 e 17. A mulher aprazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Encerramos, portanto, mais uma leitura diária da Bíblia Sagrada, e eu continuo pedindo você, compartilhe esse vídeo o quanto você puder, tá? Em todas as redes que você tem acesso, e também deixa seu comentário, deixa aí o seu like, tá? Ativa aí o sininho para você estar recebendo sempre as gravações, e também se você não é inscrito, se inscreva, isso é de tamanha importância, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Fica na paz.